Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sempre uma oportunidade muito rica celebrarmos os apóstolos, porque a gente celebra a nossa história. Nos vestimos de vermelho para lembrar não só a tradição apostólica, mas também o martírio de cada um deles, que se deu num derramamento de sangue para que a fé chegasse para nós do jeito que ela chegou. A gente vive um tempo de relativismo. Eu ainda lembrava isso na homilia de ontem, porque a homilia de ontem falava do crer. E o crer era pertencer. E também falava do que não é crer. É dizer que pode produzir frutos sem estar ligado a Jesus. Não se dá. Se faz mágica, se tem sinais, mas não se produz nada verdadeiramente efetivo sem Jesus. A igreja hoje se voltando para essa celebração, e nós como igreja temos a oportunidade de redescobrir quem são estes homens, especialmente os 12 apóstolos, no qual a nossa fé está fundada. Eu vejo muitos hoje, homens e mulheres relativistas, que respondem ao padre, para mim, estou dizendo para mim, pode ser que perto de vocês seja diferente. Padre, essa é a minha fé, eu estou bem com ela. Mas se esquece que uma fé que é só minha, não existe. Porque a nossa fé tem história, e por ter história, à medida em que ela se revela ao longo dos tempos, ela se mostra divina, eterna. E há coisas que nós, com a igreja, vivemos, que são dogmas, coisas que não podem ser mudadas, nem relativizadas. Mas quando a gente vive esse tempo de relativismo, onde cada um acha que pode construir inclusive o seu Deus, a imagem de Deus é confusa, como a imagem de Deus foi confusa para Filipe, que estava caminhando no mínimo 3 anos com Jesus, e nessa narração bem apurada de São João está dizendo: eu não consigo reconhecer em Jesus o Deus que Ele é. Essa é a passagem. Qual seria a deficiência de Filipe? Seria o catequista, o mestre dele, deficiente no mostrar em obras, atitudes e palavras de que parte ele vinha? Seria Jesus débil neste sentido de debilidade, a ponto de não encontrar uma capacidade que mostrasse para Filipe quem ele era, ou o problema estava com Filipe? O tempo do relativismo que demonstra esse evangelho é o mesmo tempo que nós vivemos. É o tempo em que nossos sentidos nos enganam. E o nosso olhar nos engana muito. Jesus está travando uma discussão profunda e existencial com um discípulo que passou 3 anos com ele e não consegue reconhecê-lo na sua profunda intimidade com o Pai. Vocês imaginem nós, que não somos Jesus, tentando falar ao povo
o que é ser de Jesus. Quantos ao longo dessa história não foram mortos por falarem em nome de Jesus e serem como Jesus e levar o mesmo penhor que a cruz, porque as pessoas estavam cegas e enganadas pelo seu olhar ou por um demônio chamado expectativa. Não há mais expectativa de grandes obras, de grandes milagres após a ressurreição de Jesus. E o próprio Jesus nos diz isso na palavra. Antes a vossa fé dependia de uma nuvem andando à frente. Antes a vossa fé dependia de sinais miraculosos, como estes que eu realizei com vocês. Mas de agora em diante, a fé deve se desenvolver na capacidade de ouvir. E por isso a palavra se torna necessária. E por isso a palavra tem que ser aprofundada no dia a dia. Porque nem sempre nós estamos diante de milagres, nem sempre nós estamos diante de intervenções miraculosas da natureza, que o mar se abre, como os nossos antepassados, mas é na fé deles, que inclusive a gente espera cada vez em quando, uma cura, uma libertação, uma bênção, um milagre. Mas a pergunta é, mesmo diante disto tudo, eu enxergo Jesus no que Ele é? A primeira leitura diz, olha, não foi em vão, e não é em vão, não é por causa de uma realidade mágica que nós estamos reunidos, milhares de pessoas no Brasil inteiro, nessa inspiração desse meio de comunicação, nos encontram reunidos, gente na cama, gente desesperançado, gente doente, que não vai ter mais a possibilidade de ver um milagre, talvez, mas continuará se tiver os seus olhos bem treinados e a partir dos ouvidos, ouvindo a palavra, reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu até estendo essa reflexão me perguntando, será que eu seria reconhecido como um filho de Deus, como um cristão, se eu não estivesse vestido como um sacerdote, se eu estivesse no mercado, lidando com alguém no meio da rua, num outro tipo de trabalho? Será que eu seria reconhecido como um cristão? Ou será que eu também tenho debilidade para professar com a minha vida os frutos de amor que devem brotar da minha fé e da minha experiência com Deus? A gente só vai conseguir ser cristãos maduros quando a nossa intenção e o nosso desejo em relação a Deus mudar. E é isso que os apóstolos nos mostram. Por vezes a infantilidade de alguns deles, junto com a sua mãe, veio pedir para o Senhor, Senhor, eu quero ficar à tua direita, à tua esquerda. Por vezes, alguém como Pedro, também um dos apóstolos, disse ao Senhor, olha, você não vai ser preso, ninguém vai fazer isso com você não. E alguns dias depois, ele negou o Senhor 3 vezes. Ouvir a palavra e experimentar o testemunho dos apóstolos tem essas 2 dimensões. Primeiro, nos perguntar, quem é Jesus para nós? É perguntar aos nossos olhos, quem eu quero ver em Jesus? Jesus caminho e vida ou aquele que eu quero ver? E a segunda é me perguntar,
será que, como filho adotivo em Jesus Cristo, do Divino Pai Eterno, eu tenho também o rosto de Cristo, o rosto de Deus? Assim, São João Paulo II escrevia numa carta chamada Redentores Missio, a missão do Redentor, em que ele dizia: quem é Jesus para nós? E o saudoso Papa e Santo respondia: o rosto divino do homem. Quem é Jesus para nós? O rosto humano de Deus. Reconhecer Jesus não pode ser algo secundário nas nossas vidas. Trilhar o caminho dos apóstolos tem que ser aquilo que de mais primário tem e eficaz na vida do cristão em qualquer momento. Para fugir dos relativismos, encontrar Jesus pessoa, reconhecer o rosto e a atitude do Pai, e alimentado pela fé e por essa pertença, sermos também a eternidade de Deus para um mundo consumido pelo prazer, pelo imediatismo e pelo ego. Façamos esta experiência de amor, de vida, de restauração. É sempre muito pouco que a gente precisa entregar. Talvez a cada dia nossa vontade. Porque quando a gente entrega muito pouco, agora, no ofertório, pão e vinho, Deus vai nos dar o seu tudo. Talvez precise de uma pequena mudança na sua vida, de um pequeno ofertório, para mudar a essência da tua compreensão de Deus. Sabem como esses homens mudaram a sua compreensão de Deus? Quando, seguindo, não tiveram medo da cruz, do martírio, de terem suas cabeças degoladas, seus corpos assados, dilacerados, comidos por leões, porque eles não tinham medo mais de ser para os outros o rosto de Cristo, o corpo de Cristo, o rosto do Pai. Junto com o pão e o vinho agora, vamos apresentar o desejo de que com o nosso pouco, Deus revele o seu muito, a sua grandeza, a sua verdade, nos nossos corações e a partir deles, no mundo inteiro. Quando o trigo amadurece e no sol recebe a cor, quando a uva se torna prece na oferta do nosso amor, damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Lá, Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos na festa dos apóstolos Filipe e Tiago, e dai-nos a graça de participar, de praticar uma religião pura e imaculada, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todo mundo que está lá em casa também, pedindo a São José que proteja a sua igreja, proteja a família cristã, proteja a nossa fé de todo relativismo e nos conserve sempre junto ao seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que nos escolhemos, para que tenha uma solução